Saudações, leitores e seguidores do Instituto Liberal. Eu sou o Lucas Berlanza e este é mais um IL Flash, aquele momento da semana em que a gente elenca os 7 artigos que mais impactaram e que mais fizeram sucesso no nosso site oficial e nas nossas redes sociais. E hoje o nosso primeiro artigo do IL Flash é um artigo do Gabriel Wilhans, que discute o estado de coisas no Brasil relativamente à liberdade de expressão, que é um elemento imprescindível do pensamento liberal que, de fato, com toda razão, está despertando preocupações. É o artigo Enquanto a liberdade de expressão é tolhida, o legislativo segue inerte. O Gabriel basicamente se pergunta como é que nós chegamos a esse estado de coisas. Nos últimos dias, o governo federal, na figura do seu ministro da Justiça, pretendeu censurar o filme do Danilo Gentili, com um argumento para lá de frágil, para lá de furado, de que haveria uma apologia à pedofilia no filme, que absolutamente não é verdade. E isso levou a um decreto de suspensão do filme nas plataformas de streaming. E isso gerou uma grande polêmica. Ao mesmo tempo, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, decretou o bloqueio do Telegram, um aplicativo, uma rede social, alegando o descumprimento de decisões judiciais. Isso tudo levantou o debate, até que ponto as autoridades, nesse entrechoque que estão travando, elas podem cercear a liberdade de expressão. Quando se tornou normal acontecer esse tipo de coisa? É a pergunta que o Gabriel se faz. A resposta para ele tenta especular e trazer uma resposta para essa pergunta, está no silêncio de um outro personagem das instituições brasileiras que vem se furtando do papel que tem de fiscalizar, que seria o poder legislativo. Para ele, o poder legislativo se limita a notas de repúdio pontuais e não atua, de fato, contra descalabros tanto do governo federal quanto do poder executivo, portanto, quanto do poder judiciário, principalmente da nossa Suprema Corte, nosso Supremo Tribunal Federal. Isso cria um vácuo que é aproveitado por aqueles que se julgam donos, editores do país, e muitos acham isso legítimo. Tá? Já que o legislativo nada faz, aplaudem os excessos autoritários dos outros poderes. E veem isso como a única alternativa, já que ninguém faz nada para resolver os problemas. Ninguém faz nada significa que o legislativo fica inerte, ou só se manifesta de forma extremamente tímida. Então, a fragilidade do legislativo, a falta de virilidade do legislativo, de proatividade do legislativo, é o grande problema que permitiu, na visão do Gabriel, essas limitações na liberdade de expressão. Por falar em autoritarismo, nós temos um artigo do Dr. Rainer Zitemann, historiador alemão, autor do livro O Capitalismo Não é o Problema, é a Solução, lançado em parceria com o Instituto Liberal no Brasil pela editora Almedina. Ele escreve: propriedade privada e nacionalização segundo o ditador nazista Adolf Hitler. É uma análise do pensamento político-econômico dos nazistas sob o ponto de vista do papel do Estado, da propriedade privada, do respeito à propriedade privada ou não, da nacionalização das empresas. A visão nazista do capitalismo era uma visão domesticada, conforme mostra o artigo do professor Dr. Rainer Zitemann. O método de Hitler, eu destaco essa passagem do artigo, o método de Hitler raramente consistia em simplesmente remover radicalmente uma instituição ou organização, mas sim continuar a corroer sua substância interna até que praticamente nada restasse de sua função original ou conteúdo original. Então Hitler não queria destruir o capitalismo de uma vez, já chegando, aniquilando o sistema, estatizando todas as empresas, acabando com a propriedade privada. Não. Ele vai corroendo gradualmente as instituições que garantem a eficiência e a dinâmica do capitalismo através de intervenções cada vez mais poderosas sobre a atividade econômica espontânea, regulações, exigências, transformações dos empresários em basicamente serviçais, empregados do Estado, o que naturalmente vai minando a pujança desse instituto da propriedade privada, que é um dos institutos centrais a serem defendidos pelo liberalismo.
Também nós temos ameaças prementes às liberdades na tradição russa. A Rússia tem uma longa história de autoritarismo e é mais uma breve revisão histórica da tirania coletivista russa que nos traz o Roberto Rachevsky no artigo História, Guerras e Base Ideológica. Como eu disse, é mais uma reconstrução. A gente vem trazendo alguns artigos ao longo dos últimos dias nesta terrível guerra sendo travada entre Rússia e Ucrânia, que vem mostrando como existe uma longa tradição autoritária e até totalitária na cultura política russa, que tem Vladimir Putin mais uma das suas manifestações. E na base dessa tradição, na base da retórica que a justifica, está o discurso coletivista contra o qual se levantam as melhores vozes do pensamento liberal. Contra o coletivismo, entre essas vozes, está a voz do grande economista austríaco Friedrich Hayek, e é sobre ele o artigo do Édipo Vasconcelos, Os Erros Fatais do Socialismo, segundo Friedrich Hayek. Ele traz uma análise da crítica hayekiana à arrogância fatal, a ideia de que a autoridade central poderia conter sob a sua égide o conhecimento amplo necessário para dar conta de toda a complexidade social, determinar como a economia vai se comportar, como a sociedade vai se comportar. Ele usa, então, a argumentação hayekiana contra esta visão que é típica do pensamento socialista e estatizante. Na mesma linha, nós temos um artigo do João Luiz Mauad, o que diferencia a planificação econômica da ordem espontânea do mercado. Ele vai usar o próprio Hayek, mas também Adam Smith e José Ortega y Gasset para contestar a ideia de que as inteligências da burocracia estatal centralmente teriam mais eficácia para decidir em que você vai trabalhar, o que você vai produzir, o que vai ser gerado em termos de bens e recursos na sociedade, o que não vai ser gerado. E é melhor deixar esse processo decisório nas mãos da sociedade, dos indivíduos, da atividade individual espontânea dentro do contexto da sociedade. Também defendendo a liberdade, trazendo mais uma resenha para o nosso site do Instituto Liberal, nós temos um artigo do Major Tiago Pedeiro de Lima, O Lado Certo da História, como a razão e o propósito moral tornaram o Ocidente grande. É uma resenha do livro O Lado Certo da História, do Ben Shapiro, que é um autor e um ativista, um comunicador conservador americano, que traz uma visão liberal conservadora nesse livro. E tem um certo viés religioso de enfatizar a tradição cristã como uma tradição que culturalmente influenciou o ideário da liberdade na civilização do Ocidente. Mas não há em nenhum momento uma ênfase teocrática no artigo, nem no livro. A ideia é apenas abordar a questão do ponto de vista cultural. Nós vimos que houve algumas reações. Geralmente há reações, é compreensível que haja, nenhum espaço de expressão de opinião está isento disso, mas houve reações muito negativas a esse artigo, alegando que haveria ali, o Instituto Liberal estaria se rendendo a um reacionarismo tradicionalista. Nada disso. Nós estamos dando apenas um espaço a uma das vertentes, um dos entendimentos que se enquadram dentro dos parâmetros estatutários do nosso Instituto. Era uma corrente liberal. É proibido que esse tipo de discurso seja expressado no nosso blog? É vedado a ele o direito de cidade no concerto das diversas escolas liberais? Evidentemente que não. Então não há qualquer problema com a resenha publicada pelo Tiago, como não há problema quando nós trazemos aqui diversas vezes abordagens objetivistas, a filosofia de Ayn Rand, que é uma filósofa ateísta. Não há problema para nós. Nós estamos abertos à diversidade de opiniões e posicionamentos dentro dos valores e princípios estatutários do Instituto Liberal. Nesse sentido, essa postura aberta que nós defendemos é exatamente o espírito do que defende o artigo na liderança do nosso IL Flash de hoje, da página Liberalismo Brazuca, a importância de ler autores adversários. A leitura da linha oposta de pensamento é necessária para que nós possamos tecer críticas sólidas e embasadas às ideias, ao invés de apenas nós nos preocuparmos com fantasmas intelectuais. Nós precisamos saber do que estamos falando e compreender
quais são efetivamente as ideias que movem o cenário, que movem os grupos aos quais nós nos antagonizamos, e é este convite que o artigo da página Liberalismo Brazuca nos endereça. Esse foi o nosso IL Flash de hoje. Eu espero que vocês gostem dos artigos e dos debates proporcionados pelo Instituto Liberal. Semana que vem estaremos de volta. Afinal de contas, para nós, você é a parte mais importante da sociedade. Até a próxima.